Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes Mulheres que Conectam. Eu sou a Tatiana Venzon, sou Head de Vendas na Pars e hoje nós vamos falar sobre o tema que é o futuro das cidades inteligentes. Eu estou aqui hoje com as minhas convidadas, que é a Viviane Fequete. Muito bem-vinda, Viviane, obrigada. Tudo bem, Tati? É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu sou assessora de tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E hoje estou aqui junto com essas parceiras maravilhosas para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial e o uso de tecnologias aplicadas no planejamento de desenvolvimento urbano e habitação. Perfeito. Nós também estamos aqui hoje com a Bruna Vieira. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui. Eu sou executiva do setor de arquitetura, engenharia e construção aqui na Pars. Também estamos aqui com a Lígia Pires. Muito bem-vinda, Lígia. Muito obrigada, Tati. Eu sou especialista técnica aqui na Pars, né, com foco principalmente em colaboração e espero contribuir aí com a discussão. Muito legal. Bom, pessoal, o conceito de cidades inteligentes vem ganhando força ultimamente, globalmente, como respostas aos desafios de urbanização. Vou iniciar aqui, então, com uma pergunta para vocês. Como vocês acham que a inteligência artificial e outras tecnologias podem ajudar a prever e mitigar desafios como enchentes, poluição, o trânsito da cidade? Bom, Tati, primeiro, com análise de grande volume de dados, né? Eu acho que a maior dificuldade para a gente fazer qualquer planejamento, qualquer previsão, é a gente conseguir, principalmente em tempo real, ter acesso ao volume de informações e poder, né, usar de forma estratégica o que a gente está consumindo de dados. Eu acho que nesse sentido, o sensoriamento, né, quando a gente fala de internet das coisas, é um dos grandes aliados nesse tema, né? Quando a gente consegue trabalhar com esses sensoriamentos, entendendo clima, entendendo qualidade do ar, entendendo como a cidade está realmente se desempenhando, né? Seja naturalmente ou seja por questões da própria cidade, como questões de trânsito. Eu acho que todos esses dados são super relevantes para que a gente consiga efetivamente trazer as informações para que em cima disso a gente consiga trabalhar com outras tecnologias como insight, né? E tem um ponto que é, de fato, a simulação, né, dessa realidade. Então, uma vez que a gente se propõe a entender o que pode acontecer, os times das cidades, eles entram de uma forma mais proativa, né, e não controlando aí os possíveis eventos que podem acontecer. E a inteligência artificial pode contribuir muito com isso, pensando em volumes de dados muito grandes, né? Visto que a gente não tem mão para fazer as análises completas de tudo isso, e a inteligência artificial vem muito nesse sentido de liberar essa questão operacional, de análise, de entendimento e até algumas ações para que isso seja feito automaticamente pelos computadores, pelas máquinas, né? Sim. Então, facilita bastante. E eu acho muito importante essa integração das tecnologias, né? Porque com o uso dos sensores, a gente consegue, em tempo real, transmitir esses dados, cruzar com essas bases e poder ter uma ação muito mais assertiva com o que está acontecendo naquele momento, né? Sim, Legal, com legal. certeza. E falando de tecnologias, quais tecnologias nós temos hoje com o uso de IA que já estão sendo usadas para monitoramento, gestão de cidades a nível Brasil e mundo? Eu acho que quando a gente fala dessas questões de sensores e de inteligência artificial, a gente pode trazer alguns pontos, né? Então, por exemplo, câmeras, hoje em dia, elas estão muito mais inteligentes para monitoramento das cidades, por exemplo. Então, as câmeras podem auxiliar, por exemplo, no monitoramento do trânsito, para que a gente possa otimizar o fluxo de trânsito, né? Então, em determinados momentos onde eu tenho um fluxo maior em um determinado ponto, eu consigo liberar os semáforos em outros pontos para que realmente tenha uma fluidez no trânsito. Então, uma tecnologia bastante interessante e que visa justamente atacar os gargalos nessa questão, sabe? Então, é um dos pontos muito interessantes em relação A integração, a isso. por exemplo, com os aplicativos de mobilidade também faz com que as pessoas mudem as rotas, né? Possam ter
outras vias públicas para acessar e fugir desse trânsito. Exato. Isso é muito com importante certeza. também. E até pensando nessas mudanças climáticas que a gente está vivendo, né? Calor excessivo, chuvas e tudo mais, são períodos onde a gente precisa ter um olhar mais atento para conseguir atuar de maneira preventiva nessas situações. Então, essas tecnologias elas podem nos ajudar a, dentro da construção de uma cidade, trazer uma visão do que pode acontecer e das possíveis causas que isso pode gerar, né? Então, quando a gente atua nessa forma de cuidar para que essas situações não aconteçam, as tecnologias elas são de fato grandes aliadas. Eu acho que a gente pode colocar um ponto aí que está no nosso dia a dia, né? Nesses alertas da defesa civil. Que né? a gente está Exato. recebendo ultimamente. Exato. Então, né? direto a gente tem recebido aqui em São Paulo, né? A gente tem presenciado fortes chuvas e receber esses alertas são muito Com importantes certeza. para que a gente consiga se preparar, para que a gente seja o mais seguro possível e evite problemas maiores, né, nesses desastres que não sejam somente materiais, mas que também estejam relacionados às nossas vidas, Com né? Então certeza. é um ponto muito Com importante. certeza. E assim, eu acho que para tudo isso funcionar, né, porque é o mais importante, a gente tem que ter uma integração também muito grande entre o governo, o cidadão e a iniciativa privada. Certo. Sem dúvidas. Legal, legal. E agora, continuando um pouco falando de tecnologias, como que vocês acham que os gêmeos digitais podem transformar esse planejamento urbano e até na tomada de decisões? Sim, eu acho que, voltando um pouco, né, o BIM, ele entra como norteador principal quando a gente A pensa base, né? a base, de fato, para a criação de tanto um gêmeo digital quanto a base para que a gente possa construir uma cidade de maneira estruturada. Não só uma cidade, mas todas as edificações que estão compostas dentro dela. E aí, nesse Sim. sentido, né, em conjunto com o BIM, eu trago também a questão do GIS, né? Que quando a gente fala de cidades inteligentes, eu acho que é muito uma união entre o GIS, que vai trazer essa questão do georreferenciamento, junto ao BIM com as informações das edificações e outras tecnologias para que a gente consiga ter uma visão mais abrangente desse cenário, sabe? Então, acho que a união disso tudo culmina em informações melhores e, posteriormente, um gêmeo digital efetivamente, né? Totalmente. Eu acho assim, o gêmeo digital uma solução incrível para planejamento, né? Porque você tem ali uma réplica de uma cidade, você tem uma réplica de um ambiente que você consegue, além de desenhar cenários, você consegue simular situações e também trabalhar de uma forma proativa com sensores. Então, se você tem o gêmeo digital recebendo as informações de outras tecnologias, como um sensor, como um dispositivo para controlar, por exemplo, um nível de água em um rio, né, em um reservatório, associado com o clima, você consegue fazer um planejamento e uma gestão de crise. E Então, até para tomada de decisões. exatamente. Né? Então, com o gêmeo digital, a gente já consegue abarcar, né, a parte toda de planejamento, a parte de gestão de crise, que é muito importante, o monitoramento Perfeito. e a manutenção. Então, Sim. você fazer também a manutenção depois de um projeto já implantado Muito é mais algo simples. que você tem um ganho. Mas que também eu vejo como um principal, né, fator aí de desafio, o alto custo para se implementar isso, né? Então, hoje, eu acho que assim, a gente precisaria, talvez, pensar em soluções de forma mais integrada e envolvendo, né, parcerias para a gente diminuir o custo de implantação de um gêmeo digital. Aí tu já está até trazendo um outro ponto que seria a minha próxima pergunta, que é a parte das barreiras. Né? Quais são as barreiras que a gente está enfrentando hoje em dia para implementar essa tecnologia de inteligência artificial no setor habitacional? Então, tu já mencionou agora que o custo é uma dessas barreiras, correto? O que mais vocês acham que pode ser uma barreira para essas implementações? Eu acho que principalmente pensando que cada cidade tem um fator de desenvolvimento diferente, um nível de inovação diferente, existe uma barreira cultural das pessoas e existe uma barreira tecnológica, efetivamente, dentro dos processos de cada um dos municípios, né? Então, esse é um ponto muito relevante que o Estado tem uma importância de padronizar esse tipo de informação, padronizar
como cada município vai trazer essas informações, como efetivamente utilizar isso, né? Então, Sim. essa padronização de informações é um ponto muito importante para que consiga ser trabalhado uma uniformidade nessas ações. Sim. É ter efetivamente uma gestão de governança, né? A governança ele é um tema também muito delicado, porque na hora em que você tem um ambiente que não é tão controlado e você tem várias integrações, você precisa ter uma governança muito forte, principalmente em gestão de dados, porque a base da inteligência artificial é dados. E se a gente não tem os dados de uma forma estruturada e sendo atualizados também, né, com uma constância, a gente acaba não tendo a solução funcionando de uma forma efetiva. E até ter pessoas para interpretarem esses dados e para manusear eles, né? Quando a gente fala de fato gêmeo digital, a gente fala em dados. São todas as informações que cercam ali a construção de uma cidade num ambiente digital. Mas ter essas pessoas para conseguirem manusear esses dados e para conseguirem interpretá-los, acho que é um desafio como um todo, né? Tanto a nível Brasil quanto o mundo, que a gente tem de conseguir olhar para esses dados e falar, ok, qual decisão eu vou tomar com base nisso? E para as inteligências artificiais funcionarem bem, é preciso um treinamento muito bom, né, anterior. Então, ter essa massa de dados, fazer um treinamento efetivo dessas inteligências, dessa aprendizagem de máquina, é muito importante para que tenha uma efetividade maior no uso da inteligência artificial. Tá? Então, é um ponto muito importante também, que acaba sendo uma barreira ainda hoje, né? Porque é um tema que ainda está no início da discussão. E a capacitação também, né, Lígia? Porque eu acho assim, principalmente nesse setor, a gente tem eu falo que a resistência não é tanto a resistência à mudança, mas é justamente o desconhecimento dessas novas práticas. E o setor de construção civil, ele é um setor muito antigo, né? São práticas conservadoras, são práticas muito bem definidas, né, e utilizadas há muito tempo. Então, um novo entrante nesse universo, ele é visto, né, como algo desconhecido. Então, a gente conseguir cada vez mais disseminar, começar a capacitação, criando essa cultura, né, de tecnologias, da inteligência artificial, dentro da construção civil, é algo muito importante. Perfeito. Sim. Interessante, meninas. E aproveitando tudo que a gente conversou aqui hoje, quais outras tecnologias que vocês gostariam de mencionar, trazer aqui para essa conversa de hoje? Eu acho que uma tecnologia muito interessante, uma metodologia, na verdade, muito interessante, que a gente falou um pouquinho aqui, mas a gente queria entrar um pouco, que é o GIS, né? Que é o georreferenciamento, Sistema de Georreferenciamento. Quando a gente fala de GIS, a gente está falando de dados baseados em localização. E esses dados baseados em localização, eles podem ser muito úteis em diversas formas. O primeiro ponto de GIS que eu trago aqui são as imagens de satélite. Né? Quando a gente tem as capturas por drone, por exemplo, a gente tem uma imagem de alta qualidade referente a satélite ou captura por drone, a gente consegue trabalhar essas imagens para, por exemplo, a gente conseguir ter um acompanhamento aéreo de como está a evolução de uma determinada cidade. Então, para que lado a cidade está crescendo? Existe algum crescimento que não está previsto, como alguma ocupação irregular ou algo do gênero? Como que aquele espaço tem sido tomado, inclusive pelos cursos naturais de rio? Como isso tem se desenvolvido pensando em mudanças climáticas? Então, esse tipo de tecnologia é muito importante para você já ter uma análise superficial, né, em cima dessas imagens, tanto de satélite quanto de drones. E a inteligência artificial, em cima dessas análises, ela tem trazido cada vez mais potencial também para facilitar esse processo de reconhecimento do que é uma malha urbana, do que são edificações construídas nesses espaços, do que são espaços de trânsito de via, né, de rodovias, ruas, enfim, e entre outras informações. Então, acho que é um ponto bastante relevante para a gente começar essa conversa também. Sim. Fora que hoje, né, principalmente quando você vai fazer um trabalho de planejamento e de gestão,
a informação distribuída de uma forma visual, ela te traz muito mais informação, né? Ela te traz muito mais conteúdo. E se a gente for olhar como esses planejamentos são feitos hoje, né? Em cima de camadas e de vários relatórios ou várias imagens estáticas, você acaba, além de tendo um trabalho muito moroso, você também não tem a informação em tempo real. Então, você também não está trabalhando com o dado de uma forma em que ele te traga a realidade. Exatamente. E pensando também no ponto de chuvas e tudo mais, eu li um artigo que falava exatamente sobre a utilização do GIS para utilização nesses casos, né, de chuva. Se eu não me engano, foi em Cajamar que a gente viu, né, que houveram deslizamentos de terra e tudo mais. E aí o GIS ele foi um grande aliado nesse processo, né? Exato, você consegue ter algumas previsões, né? Você consegue utilizar esse tipo de análise baseada em localização para você conseguir, primeiro, ter essas previsões para evitar esse tipo de problema, e após os problemas já acontecerem, a gente consegue trabalhar de uma maneira melhor todo esse processo de reestruturação baseado em dados de localização. Então, o GIS é um ponto muito importante. E a integração com a inteligência artificial nesse cenário todo, eu acho que ela traz um fator também de você, na hora em que começar a criar esses modelos, né, e criar essas regras de monitoramento e alerta, ela faz o trabalho. Sim. Então, eu acho que outra coisa muito importante quando a gente fala de monitoramento e até de planejamento é a inteligência artificial já poder sugerir e apresentar esses cenários. Porque, às vezes, né, olhando todas essas imagens e todas essas informações, a gente não tem a velocidade em poder tomar uma decisão. Você já tendo a informação tratada, filtrada por um modelo treinado, você consegue trazer uma velocidade, uma assertividade. Mas, assim, eu vejo também como desafio a gente fazer, né, isso acontecer, a gente criar esse modelo, criar essas regras para a gente poder ter esse controle automatizado. Sim, até porque a inteligência artificial ela é retroalimentada, né? Então, todos os dados que a gente coloca ali, que a gente mune ela de informação, ela vai fazer as associações e vai prever as possíveis situações, né, Vivi? Então, eu acho que é importante a gente também munir a inteligência artificial, e quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que é um receio que eu acho que isso já deu uma bela diminuída, que bom, mas é da inteligência artificial substituir o humano ou não. Eu acho que isso não tende a acontecer porque a gente vai precisar desse humano retroalimentando ela, né? Sim. E aí, pensando nas cidades inteligentes e pensando na construção dessas cidades e a previsibilidade de fato dessas situações, a gente sempre vai precisar ter ali eu ou vocês analisando esses dados e retroalimentando para que essas informações estejam cada dia mais lineares, né? Sim. E aí eu acho que, né, levando tudo isso em consideração, um ponto muito importante também é a centralização da informação, né? Então, a gente já falou um pouquinho aqui de governança, a gente já falou um pouquinho de transparência, e quando a gente traz essa questão da informação, que a gente já falou muito também sobre dados, sobre informações que estão associadas a todas essas tecnologias, acho que um ponto muito importante é como tratar essa informação, como a gente centraliza, como que a gente distribui essas informações e como tem uma comunicação efetiva entre todos os envolvidos dentro dessa cadeia, né? Desde lá do primeiro esboço de projeto, da primeira implantação, até a operação final seja um ativo imobiliário, seja uma cidade. Então, acho que nesse sentido, a gente pode também falar um pouquinho sobre o ambiente comum de dados, que é o meio, né, da gente justamente centralizar todas essas informações através desses containers de informação e a gente conseguir realmente essa transparência, dando os devidos acessos a quem tem que ter acesso, trazendo todos os envolvidos para o ambiente centralizado, onde as informações vão estar distribuídas de maneira correta, né? Mantendo a governança muito bem feita e mantendo
essa efetividade no acesso. Seria o reuso do dado, né? Exato. Eu acho que isso, hoje em dia, é algo que a maioria das empresas já está prezando, né? E já tem essa consciência de que o dado, ele é um ativo. Ele virou um ativo da empresa, né? E o que é muito importante, né? Que a gente acho que não mencionou ainda nessa conversa, é a regulamentação. Então, né, tudo que a gente fala sobre inteligência artificial, tudo que a gente vê sobre os testes de tecnologia, não tem como a gente, né, são evidências que mostram, que comprovam que o uso é eficaz. Mas enquanto a gente não tiver uma regulamentação que incentive a inovação, né, uma regulamentação que incentive o compartilhamento da informação não sensível, porque na hora em que a gente fala sobre esses dados georreferenciados de estrutura urbana, né, quando a gente fala de dados georreferenciados de clima, quando a gente fala dos sensores, são dados públicos. Sim. Então, esses dados, além de centralizados no CDE, eles têm que ser compartilhados, né, porque isso diminui muito o custo. E a gente consegue, sim, começar a fazer uma governança efetiva em cima da informação. Sim, e ter a transparência de fato dessa informação, né? Porque você transforma ali o ambiente comum de dados, tendo a linearidade do dado, porque todas as pessoas envolvidas no projeto ou não, elas podem estar ali compartilhando e conseguindo visualizar. E isso me traz uma reflexão de... em termos de longo prazo, o que a gente vai ter, né, de dados? Imagina só se a gente começar, de fato, a essa cultura de utilização do ambiente comum de dados como ferramenta crucial para conseguir analisar essas informações e o crescimento estruturado dessas cidades. Eu fico imaginando no longo prazo o que a gente vai ter de dados, porque imaginem só que massa bacana que a gente vai ter de informação. E com tudo isso, né? Nesse sentido, eu trago uma provocação, né? Eu acho que é muito importante o mercado ter uma consciência de que quando a gente trabalha o público junto com o privado, a gente consegue ter um potencial ainda muito maior. O privado já trabalha muitas informações que geralmente ficam naquela caixinha somente com ele. Então, assim, eu trago justamente essa provocação para que a gente consiga trabalhar em conjunto, que o privado possa disponibilizar informações para o governo, inclusive, e que o governo já disponibilize informações para o privado, para que a gente consiga potencializar ainda mais esse uso dos dados, sabe? Então, como fazer isso, a gente não sabe, mas a gente está sempre aberto a conversar mais, né, gente? Eu vejo muitas iniciativas nesse sentido, né? O próprio portal de dados aberto, a Secretaria de Gestão do Governo Digital, ela está trabalhando muito nesse sentido. Legal. Então, eu vejo uma mudança significativa, né? Desde o ano passado para esse ano, a gente está trabalhando nesse sentido, de entender que o dado é um ativo, entender que o dado ele é a base para qualquer planejamento e que ele é um dado público, né? E com isso a gente consegue potencializar e acelerar o uso das tecnologias. A gente vai ter um futuro muito bacana se a gente começar desde agora a tratar esses dados e ter essas informações todas de fácil acesso para quem estiver envolvido dentro desses projetos, né? E para finalizar, eu queria questionar vocês, como é que vocês acham, né, que então a inteligência artificial e outras tecnologias podem contribuir para o desenvolvimento de moradia, né, falando especificamente de moradia, para ter moradias mais acessíveis, mais sustentáveis, né, até no quesito aí enchentes, né, que está acontecendo muito hoje no Brasil, até no mundo, né, teve na Espanha, teve no Sul, aqui em São Paulo. Então, como é que vocês enxergam isso, que a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido? Eu acho que só a gente já trazendo um pouquinho, né, o BIM como metodologia para construção, as construções modulares, que hoje, dentro da construção civil, elas tendem a trazer uma diminuição muito grande no tempo de execução de obra, uma qualidade, né, muito maior, porque todo o desenvolvimento ele é feito em fábrica. E, por exemplo, a inteligência artificial aliada à construção modular, ela consegue diminuir desperdício,
ela consegue, inclusive, O custo. incorporar novas tecnologias, novos materiais para reduzir o custo de uma obra. Então, a gente pensando em moradia, né, no tempo da gente produzir realmente uma moradia e entregar para uma pessoa, é incrível o potencial que essas tecnologias todas aliadas podem trazer como resultado final para essa entrega. Sem dúvidas. E eu vou trazer um ponto aqui, um pouco anterior, que é justamente o processo de implantação inicial de um empreendimento, né? Eu acho que ter essas informações de possíveis enchentes, de possíveis inundações, de localização é muito importante para que a gente tenha um planejamento cada vez melhor no momento de escolha de um terreno, né? E esse momento de escolha de um terreno, ele também influencia muito, principalmente pensando em desenvolvimento urbano, como que essa população que vai estar ali naquela posição, como ela vai acessar os outros pontos necessários na cidade, escolas, hospitais, toda a infraestrutura urbana. Toda a né? infraestrutura urbana. Então, ter uma tecnologia que auxilie nesse processo de implantação, que tenha os dados, não só internos, mas também que tragam dados externos, como, por exemplo, o Forma, junto com o ArcGIS, traz muito essa possibilidade e melhora muito esse processo de implantação, né? Então, facilita bastante desde o início da implantação de um empreendimento. Sim, e até pensando depois que, infelizmente, as situações acontecem, né? Principalmente, igual você comentou, Tati, de situações de enchente que nós temos visto, né? Por conta das mudanças climáticas, mas depois que essas situações acontecem, a construção modular, ela é muito importante, porque ela traz capilaridade na hora que você vai construir e reconstruir essas cidades, né? Então, uma vez que, de repente, pensar nesse processo mais rápido, mais sustentável e com uma estrutura em massa, a gente consegue ganhar tempo, consegue reestruturar uma cidade de uma maneira mais rápida e mais efetiva, e pensando também em situações futuras, porque tudo que a gente falou até agora foi exatamente de prever e de conseguir pensar nas possíveis situações. Depois que elas acontecem, por que não pensar numa situação em que a gente consiga reconstruir uma cidade em massa e consiga dar de volta, né, o dia a dia para essa população? Então, eu acho que falar sobre construções sustentáveis também é um ponto interessante para a gente conseguir pensar em como vai ser o nosso futuro, uma vez que a gente tem passado por essas mudanças de forma mais recorrente do que nunca, né? Sim, sim. Estamos chegando ao final de mais um episódio Vozes Mulheres que Conectam. Hoje vimos como cidades inteligentes fomentam o desenvolvimento tecnológico para a cidade e a população. Gostaria de agradecer a Viviane pela presença, a Bruna e a Lígia. Muito obrigada. Acho que foi um bate-papo muito rico aqui. Quero agradecer a toda a audiência aí que nos assiste. Fiquem ligados para os próximos episódios. Um abraço.